o Santos vence, convence, se classifica e vai com a moral elevada para as quartas de final contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos, Santos, cara! Bom dia, seus peixão, beleza? Bom dia e bom dia mesmo, que hoje nós tá feliz, eu quero que se ferre. E, pegar, mas era o Velo Clube. Eu não via meu time dar uma taca dessa no Campeonato Paulista, fazer mais 6 gols de diferença desde 2014. E também uma goleada dessa desde 2019, por qualquer campeonato que seja. Então, amigão, eu tô nojento hoje, vocês podem encher o saco, falar que é o Velo Clube. Nós meteu a taca ontem de 6-0 e que emoção que foi ver esse time fazer um gol atrás do outro e jogar um futebol convincente e fazer a porra da obrigação que era amassar o time. Ponto. PH, você tá feliz pelo Santos ter amassado o Velo Clube? Tô felizíssimo. Porque nos últimos anos o Santos nem isso conseguia fazer a obrigação, né? Fazer a lição de casa, pegava time pequeno e aprontava sempre. Quando ganhava, ganhava apertado, sem convencer, e quando ganhava, muitas vezes tropeça contra times pequenos, né? Não ganha, empata, enfim. Então, tô feliz pela classificação, tô feliz pelo futebol que o time me apresentou e principalmente pelo futebol que o time vem apresentando com as mudanças que o Vojvoda tá fazendo no time, tá? Isso inclui, inclusive, o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi uma pena o Santos ter perdido, né? Foi melhor do que o adversário, mas fico muito feliz pela goleada histórica, né? Por finalmente ter sentido aquela sensação de venceu e convenceu, né? Tô feliz pela classificação, tô feliz pelo futebol que o Santos vem apresentando, algumas correções que estão sendo feitas, tô feliz pelas movimentações que o Santos finalmente está fazendo de contratações do mercado, assim como a contratação do Christian Oliva, né, que inclusive a gente soltou o penúltimo vídeo, vão lá dar uma olhadinha para vocês conhecerem um pouco do jogador que está chegando agora no Santos, tá? Então, tô feliz e aposto que vocês também. Então, por isso, vamos dar aquela ajudinha no canal, vai, deixa a curtida de vocês, compartilhe, se inscrevam, ativem o sininho e hypem principalmente, que assim vocês nos ajudam muito a YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e levar para outras pessoas. Mas vamos lá, seus peixão, que eu tô feliz agora, vocês já sabem, acho que vocês também, mas acima de felicidade, a gente precisa falar da coletiva do Vojvoda após o jogo. Eu não ouvi ainda, deixei para a gente ver aqui junto, tá? Mas eu acho muito importante, porque até então aqui a gente vinha vendo só coletivas após empates, derrotas, né? Ou vitórias sofridas. E é sempre importante ver a reação, a forma de pensar, o que vai ser dito pelo comandante desse barco todo, dessa bagaça toda. Pelo menos quem representa essa bagaça toda. Então é muito importante a gente ver também como vai ser a reação do Vojvoda após uma vitória dessa. Não só uma vitória, mas finalmente um jogo em que o time parecia entrosado dentro de campo, que o time do início ao fim parecia que sabia o que estava fazendo dentro de campo. Um jogo onde que ele escalou certo desde a escalação inicial, fez as substituições corretas, né, tomou as decisões corretas, fez a estratégia correta, variou o sistema tático da equipe. Então é muito interessante para que a gente possa avaliar o que o Vojvoda tem a nos dizer, até pensando num trabalho de futuro, né? Agora o Vojvoda levou o Santos para as quartas de final do Campeonato Paulista, campeonato esse que, se tem um campeonato que realmente o Santos tem mais chance de conseguir levar esse ano, é o Campeonato Paulista, né? E agora tem uma sequência importante também de início de Brasileirão e lembrando do início de Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Que, se eu não me engano, são a partir de março e abril, né? Mas, se eu não me engano, as duas são no começo de março. Então, é muito importante a gente ver como está a cabeça aí do nosso professor, que inclusive muita gente vinha pedindo a saída e a gente sempre falou aqui nesse canal que era totalmente desarrazoado, tinha erro sim, tinha culpa sim, teimosia sim,
mas era longe de ser o maior problema do clube e mostrou sim que é um bom treinador, que o time é bem treinado quando o time faz a porra da obrigação, que é ter intensidade, que é ter entrega tática dentro de campo. Isso passa pela troca de alguns jogadores também, saída de Schmidt para a entrada de Bom Tempo, volta do Ilharão, finalmente Moisés ali pela ponta esquerda, né? Então tudo isso traz a intensidade e a qualidade que estava faltando para o Santos conseguir aplicar a estratégia tática, os treinamentos do Vojvoda, e a gente viu isso hoje e a gente espera que continue assim. Bom, Suspeixão, então, dito isso, bora ver a coletiva do nosso professor Vojvoda. Vojvoda, boa noite. Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Uma goleada, como a gente não via há muito tempo aqui na Vila. Mas, Vojvoda, é um campeonato que, mesmo com a goleada, o Santos, em alguns momentos, podia ser eliminado nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Isso não aconteceu. Quero uma análise sua do jogo e também te perguntar o que tirar de uma goleada como essa, 6-0, para ter dias mais calmos no restante da temporada. Suspeição, é importante isso, né? É importante manter os pés no chão, né? O treinador, a equipe, porque isso é verdade, né? Embora o Santos tenha vencido e convencido ontem, tenha goleado, a gente não pode esquecer que o Santos vinha brigando primeiro para não cair para A2 do Paulistão 2026 e depois brigando para conseguir se classificar nas últimas posições disponíveis, né? O Santos não dependia somente de si, dependia da combinação de outros resultados também. Então a gente não pode esquecer isso, né? Tem que ter o pé no chão. Que embora o Santos tenha feito sua parte, o Santos foi para a última rodada para se classificar, dependendo não somente dele, e sim dele e do resultado de outras partidas. Então é sempre bom a gente manter esse pé no chão e ter essa ciência, né, que o Santos ainda precisa melhorar muito. O análisis del partido, acho que conseguimos una efectividad principalmente en el primer tiempo, ¿sí? Donde el juego, no sé si fue tan asociativo, ¿me entiende? De una pose de bola, con un porcentaje alto, no fue así, más fue una boa efectividad cada vez que llegamos a área, convertimos goles y goles. O primeiro de... Só mais uma coisa, é importante ressaltar isso que ele fala é verdade, né? Muitas vezes o Santos, ele ia com essa proposta de ter a bola, né, a posse de bola, e muitas vezes não conseguia criar nada, né? Muito pela falta de triangulações, né? Pela falta de triangulações e jogadas ali ensaiadas, o que se dá justamente por essa falta de intensidade, de qualidade de alguns jogadores que tinham ali no elenco, né, e que esses erros estão sendo corrigidos, caso de Schmidt, caso de Zé Rafael, caso de Lautaro Dias, né, e alguns outros jogadores, e também pela falta do 1 contra 1, né, isso que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, que faltava muito isso no Santos, jogadores do 1 contra 1 para ajudar a quebrar linhas defensivas também, o improviso, né, ajudar a bagunçar o sistema defensivo do time e abrir espaço para o Santos. Por isso, me agrada tanto essa estreia do Moisés, né, tanto contra o Atlético quanto na Vila Belmiro. Nós temos o Barreal, Miguelito, que vem fazendo isso também, então isso anima um pouco, né, mas isso é importante. Então o Santos muitas vezes ficava com a bola e não conseguia criar, diferente dessa vez, que talvez não ficou, né, com tanta posse, embora tenha dominado o jogo, tenha tido mais posse de bola, mas foi mais efetivo, quebrou linhas defensivas porque teve intensidade, velocidade e qualidade no passe. E aí, isso já favorece para que o time consiga, né, criar chances, tabelando, triangulando e chegando no gol do adversário, por conta das movimentações e da intensidade, mas também por conta do 1 contra 1, caso do Moisés, né, do Barreal, depois do Miguelito, do próprio Neymar. E mesmo não tendo uma posse de bola tão grande, o Santos aumentou muito a sua efetividade, e é isso que é legal a gente reparar. O Santos, de 19 finalizações, 8 foram no gol e 6 foram gols. Isso nos motiva muito e mostra a diferença de você ter jogadores de qualidade. Lautaro não fazia os gols que o Gabigol fez, que o Tassiano fez, né? Então a diferença, né? Desculpa, Guilherme não faria aquele gol de cabeça que o Moisés fez também, né? Então essa é a diferença de você ter jogadores de qualidade lá na frente para finalizar.
É muito cedo para dizer, gente, é só um jogo, mas já mostra a diferença. Quando a forma que o cara se posiciona, que ele olha para o gol, a forma que ele finaliza, o faro, dá para a gente ver. Né? Então é importante citar isso. Un escanteio y o segundo y o tercero con buen cruzamientos a área o el de Moisés, acho que fue una boa asistencia de Gabriel. Y después el gol de Tassiano, acho que fue una asistencia también, un cruzamiento, asistencia de buen tempo. El segundo tempo ya fue más con pose de bola, adversario ficó con un hombre menos, tivemos muchas chances, convertimos gol, dimos o minutos a jugadores, principalmente a Neymar, que precisaba sentir o ritmo de juego, ¿sí? Y bueno, fue una partida donde conseguimos un resultado que merecimos también. En cuanto a campeonato, bueno, o primer objetivo era o clasificar. Sabíamos que teníamos un Paulistao diferente a otros años, ¿sí? Donde teníamos muchos clásicos, enfrentar a times que generalmente enfrentamos en Serie A, ¿sí? Y conseguimos, acho que o primero ten 16 puntos y nos tenemos 12 ¿sí? Entre el primero y el octavo hay solamente 4 puntos de diferencia. Entonces, acho que fue un campeonato, esta primera fase, muy igualado. ¿Sí? Bueno, agora começa outro tipo de campeonato. Voivoda, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as mudanças que você fez no time hoje, e você falou também sobre o Neymar sentir o ritmo de jogo, né? Dá pra gente imaginar ele voltando ao time titular já nas quartas de final? O mudanças sempre va ligado a estrategia de jogo y también lo que había acontecido partida pasada, a ver la recuperación de determinados jugadores, análisis de adversario, análisis de nuestro propio time, a ver quién estaba en mejores condiciones para jugar. En cuanto a Neymar, sí, ya estábamos asistiendo a él con buen entrenamiento, con buen ritmo de juego, más yo quería, todos queríamos ver a él en una partida oficial, ¿sí? Entonces sumó, acho que 50 minutos, segunda parte, y eso es importante para todos. Vamos a guardar, temos uma semana para frente para preparar o próximo jogo. Boa noite, Voivoda. Parabéns pela vitória, né? A sua vitória mais elástica até aqui no comando do Santos. Estamos ao vivo no Domingo Esportivo. Eu gostaria que você pudesse falar sobre hoje a montagem desse time com peças com características mais ofensivas, né? A gente teve o William Arão voltando ao time, que é um jogador de mais cabeça de área, mas depois Gabriel Bontempo. Que falta fez o William Arão. E a culpa não era da diretoria, não. Olha o que um elenco decente, jogadores decentes fazem de falta no meio de campo. Gente, meio de campo com William Arão e Gabriel Bontempo é outra coisa, é outro Santos. O meio de campo, com essa qualidade, com a intensidade que esses jogadores estão, é outra coisa. Não é um meio de campo que é engolido pelos outros, assim como é com o Schmidt, com o Zé Rafael, com todo respeito, mas é outra coisa, né? Isso não tem discussão. O Moisés, Barreal, jogadores que põem o time para frente, né? Dá para esperar esse Voivoda também com um time mais ofensivo, pensando num jogo único contra o Novo Horizontino, jogando lá em Novo Horizonte, porque dentro de 90 minutos você resolve a sua vida para tentar avançar. Se é possível isso e se você entende que o campeonato zera. A partir de agora se esquece tudo que se sofreu, mesmo a briga pelo rebaixamento, e é um novo campeonato e um Santos que briga pelo título paulista? Bueno, en cuanto a la estrategia de hoy, bueno, tem muito que ver o momento nosso, o adversario que enfrentamos, entonces o colocamos a William Arão, que también cuando falo de sumar minutos, se le venía de estar parado, de entre 18 y 19 días sin treinar, más teníamos jugadores también con mucha secuencia de juego, tipo Oshimit, Minino, entonces bueno, tratamos de equilibrar eso. Ahora comienza, ya dejamos atrás esa, como concordo, dejamos atrás la primera fase, ¿sí? Que iba a ser brigada o mismos vocês falaban un campeonato paulistao diferente, muchos clásicos, entonces los times grandes iban a perder puntos entre ellos, y por eso es tan poca diferencia entre el primero y el octavo, 4 puntos. En un campeonato así es, fala concorrido, né? Socinio de la briga que tivemos, ¿sí? ¿Qué esperar para el próximo juego? Análisis, estrategia y equilibrio. Es un mata-mata, es un solo juego,
Entonces hay que pensar, hay que trabajar a partida y bueno, a partir de mañana ya vamos a trabajar en eso. Santos ten Chimi para brigar por el título. ¿Sí? Son mata-mata, son partidos únicos, mas también es una partida única, que en toda partida única pode acontecer qualquer coisa, mas temos time para brigar pelo título. Postura boa do Vojvoda, né? Postura de quem está convicto do trabalho, postura de quem confia no elenco, né? É lógico que isso não é 100% verdade, né? Ainda não temos time, eu entendo, para bater no peito, né? Óbvio que o Vojvoda está fazendo o papel dele, né, gente? Mas para falar, olha, temos time para ser campeão, né? Para um elenco melhor do que o do Corinthians, melhor do que o do Palmeiras, melhor do que até talvez do São Paulo. Não temos, né? Talvez estejamos caminhando para isso, quando a gente pensa em Bom Tempo titular, né, em Miguelito, pensa em Arão voltando, pensa agora na vinda do Olivo, mas para a gente realmente bater no peito e falar isso, a gente precisa de pelo menos, no mínimo, mais um zagueiro diferenciado, com nome e com histórico. Pode ser o de Cesário, por mais que tenha ficado mais difícil a negociação, mas seria esse tipo de jogador. E aí sim a gente pode começar a falar que o Santos tem ali um time bom, né? Um bom plantel, pelo menos ali o time titular, mas é o que o Vojvoda falou, né? O jogo de mata-mata, jogo único, tudo pode acontecer. E né, o Santos, com as suas limitações, pode surpreender, estando bem encaixado, estando bem treinado, e principalmente com essas mudanças, com essa coragem que o Vojvoda teve, né, de finalmente promover algumas mudanças no time. Realmente o Santos pode ter boas chances de chegar ali uma fase final e até mesmo de ganhar o campeonato, né? Principalmente se essa diretoria continuar indo atrás de reforços e bons, e principalmente reforços que podem colaborar efetivamente com o Santos, né? Vojvoda, você esteve muito perto aí de encarar o Palmeiras nessa próxima fase, quando terminou o jogo aqui, seria Santos e Palmeiras, ainda não havia terminado lá, e muitos questionamentos vieram sobre Neymar no gramado sintético. Queria saber de você se já existe um planejamento pré-definido já da situação do Neymar no gramado sintético, se você conta com ele para qualquer disputa em gramado sintético e de quem de fato será essa decisão, se ele vai para um jogo desse ou não. Obrigado. Mas jogamos con No Horizontino y son cosas hipotéticas, ¿me entiende? Que você me está preguntando. Eu no sé si é uma boa pergunta. Suma en algo que eu responda en eso, no sé. Si no jogamos con Palmeiras, jogamos con No Horizontino y nossa cabeça tem que estar en No Horizontino. Vojvoda, eu ia fazer essa pergunta e desculpa, Wagner, Frederico. Isso, né? Postura boa, amigão. Não vamos criar casa, né? Pô, primeira vez que o time realmente... a gente sai de campo feliz, empolgado, otimista. Não vamos também trazer problema, polêmica em cima do principal jogador que voltou agora, em cima do Santos, né? E essas decisões da diretoria. Vamos seguir em frente, né? O Santos não vai jogar com o Palmeiras, vai ser Novo Horizontino e bola para frente, né? Legal, é isso. Desculpa. Insistir, porque é algo que eu acho que tem que ter um planejamento, né? O principal jogador da equipe pode jogar num gramado sintético, pode enfrentar o Palmeiras. É uma coisa que fica indefinida? Um jogo importante, um jogo que vale título, um jogador tão importante para o Santos neste momento, importante em todos os sentidos, não tem como estar já definido isso? Se realmente o que vai importar no final das contas, se é a situação do Neymar, o risco que ele acha que corre maior no gramado sintético, ou se realmente é o clube, né? A importância do clube de estar jogando um jogo eliminatório, decisivo e que tem o direito de contar com o seu principal jogador. Bueno, você quiere la resposta agora, me entende? Você é muito impaciente. En el momento que eso aconteça, o planejamento vai estar como está sempre. Vojvoda, boa noite. Renato Cury, TV Globo. Quando a gente chegou hoje aqui na Vila Belmiro, né, era uma tarde de protesto ainda, com o torcedor legitimamente preocupado com a possibilidade de uma eliminação precoce, e aí vem uma vitória maiúscula, uma vitória tranquila, a classificação. Eu queria falar contigo um pouquinho sobre perspectiva de futuro, né? Você teve hoje o retorno do Neymar, você teve o Gabriel tendo um papel importante, fazendo 2 gols, o Moisés, que é um jogador que você conhece desde a época do Fortaleza, também jogando bem. Quando você olha para o futuro próximo, o que você visualiza? Eu visualizo um time que trabalha, um time que compreende e entende muito bem no clube que está.
con la figura de Neymar a frente de todos, que les va a exigir a cada uno que tenga ao lado, ¿sí? Con un treinador que va a trabajar en el día a día para que el futuro sea cada vez mejor, mas ese futuro también va a tener dificultades, como tivemos hasta ahora, entonces eso... Cara, o Vojvoda ele tem uma postura legal que nem todos os técnicos têm, né? Que é querer não dividir protagonismo e estrelismo com o Neymar, né? O Vojvoda tem a sua importância, ele tem o seu papel como líder, mas ele sabe que no elenco também tem alguém como o Neymar, do tamanho dele, da qualidade técnica e, acima de tudo, da identificação com o clube. Então é legal ver como o Vojvoda respeita isso, usa, né, respeita esse espaço, essa imagem do Neymar. Você vê que muito do discurso dele é baseado, olha, eu vou precisar da ajuda do Neymar. E é isso que um técnico inteligente faz, ele agrega, não segrega. Então, isso é muito legal e isso vem muito ao encontro do que eu vivo dizendo. Gente, time sem bastidores, sem vestiário unido, um vestiário bom, não ganha nada. E o Santos, até então, com a ausência do Neymar, não tinha vestiário de campeão, né? É óbvio que não é só isso, mas é nítida a mudança de energia, né? A mudança de postura, de semblante desse time do Santos, mesmo com o Neymar vindo para o segundo tempo só, mas na hora de entrar em campo, no estádio, ontem, a diferença que faz ter o Neymar ali vestindo a camisa do Santos, pronto para jogar dentro do vestiário, né? O papel de liderança, de confiança, você sentir os jogadores mais confiantes dentro de campo. Ali uma imagem de liderança também, então isso é fundamental, né? Então eu sempre bati muito nessa tecla que o Santos muito provavelmente melhoraria o desempenho, tanto por conta de ser início de temporada, o time, além de não ter tido pré-temporada, é um elenco curtíssimo, então é normal que ele demore mais do que outros elencos para conseguir se acertar um pouquinho ali, né? Algumas correções pontuais no time que o Vojvoda vem abrindo mão de suas teimosias, né? Então, a entrada do Bom Tempo para sair o Schmidt, volta do Ilharão, o Moisés, né? Agora falta esse zagueiro de confiança, um bom zagueiro, mas essas mudanças, né? Mais a volta do Neymar, então tudo indicava que o Santos ia começar a ter uma melhora e realmente vem tendo de desempenho, por mais que nem sempre se reflita em resultado, né? Mas, por exemplo, foi melhor do que o Atlético Paranaense, poderia ter trazido a vitória e agora também atuou bem contra o Velo Clube, lembrando, muito por conta desses jogadores, mas também por esse ambiente, por esse vestiário que o Neymar traz isso para o Santos também. Isso é importantíssimo, né, gente? Faz toda a diferença. E então ele é muito importante, não só taticamente, tecnicamente dentro de campo, mas também fora de campo, no vestiário. Trabajar y acreditar, estar juntos en los momentos difíciles. Conseguimos una victoria y una clasificación, más sabemos en los clubes que estamos y la exigencia que tenemos. Si cada vez que me enfrento a una colectiva o me enfrento a una Vila del Miro que cuando Chimi no responde está bien, que proteste, ¿me entiende? Porque somos o responsables de o clube, mas también somos o responsables de trabajo y de trabajar con honestidad y tener una energía boa, ¿me entiende? Eu sou responsable de eso. En los momentos difíciles, a energia tem que ser boa, de parte de todos, e eu pido a vocês também isso. ¿Sí? Porque aquí, si Santos es un club muy grande y se consigue impor con la grandeza que tiene, poco a poco, entre los chimis mejores de Brasil, bueno, va a ser mejor para todos. Você va a jugar Paulista, va a jugar Copa Libertadores, va a viajar por toda Latinoamérica. Entonces, acho que va a ser, y para eso precisamos la ayuda de todos. ¿Sí? En los momentos difíciles también precisamos de vocês. O Neymar, em 2025, fez o aproveitamento do Santos dobrar. Hoje, coincidentemente ou não, o Santos vence mais uma com o Neymar em campo. Quanto do seu planejamento e dessa vitória passou pelos pés do Neymar? E, se você me permite, o Ancelotti, quando ele é parado na rua, toda hora falam que ele precisa convocar o Neymar. O quanto que o treinador do Santos pode ajudar o técnico da seleção? Acho que Neymar o precisamos todos, o precisa Santos principalmente, o precisa a seleção, precisa Ancelotti va a estar feliz y si él una cosa va a llevar a conseguir a otra, ¿sí?
Es un jugador de clase mundial, ya lo ha demostrado, mas ele ainda continua con esa ambición, ¿sí? Porque yo veo en cada joguinho o en cada futebol reducido que hacemos, él quiere estar y quiere ganar, ¿sí? Y bueno, eso estimula todo. Es eso, ¿sí? Bueno, hoje lo que yo quería de hoy, es verdad, de lo de aprovechamiento año pasado dependimos mucho de él, principalmente en las últimas rodadas. Eso no significa que todos los jugadores están compromisados y están, bueno, con todos. Todos sabemos que tenemos a un jogador que se acompañamos a ele vai fazer o diferente. Isso é normal, né? Ter um jogador que faz toda a diferença e que o time sobra, né, em campo com esse jogador, mas também todo time tem que ter a capacidade, tem que ter elenco para conseguir jogar sem esse jogador, né? Coisa que parece que o Santos e o Vojvoda estão começando a construir. Tanto é que o Neymar entrou já com 3-0 no placar, né? O Santos já amassando o Velo Clube, né? Hoy estoy feliz porque ele ha sumado minutos. Después, acho que de 2 meses o un mes y medio de su cirugía, ¿sí? Boa noite, Vojvoda. Bom, parabéns pela vitória hoje, 6-0. Confesso que o lado torcedor esperava uma goleada mesmo, até em resposta ao que houve das provocações. Mentiroso! Ninguém esperava uma goleada desse time, não. Mentiroso. Que todo Santista, mesmo com 3-0 no placar, indo pro segundo tempo ainda ficou. Puta que pariu, será que o Santos não vai me arrumar tomar um empate ou uma virada, que é a cara desse time? Tamanho buraco que a gente chegou, né? Então, mentiroso. Ninguém esperava que o Santos ia meter esse ataque aí, não, né? A gente esperava que ia fazer a obrigação de ganhar com aquele pezinho atrás, mas vencer, convencer e golear dessa forma, acho que ninguém esperava. Que aconteceram por parte do Velo para com o Santos, Neymar e tudo mais. Esperávamos uma goleada do Santos mesmo. Aqui estamos felizes. E qual que é a postura que podemos esperar do Santos para os próximos jogos, né? Temos aí no nosso íntimo que o meio de campo e o ataque do Santos tem boas opções e agora, né, talvez aconteça os times estejam um pouco desbalanceados, mas estamos chegando a reforços e esperamos que o time ganhe corpo. Podemos esperar o quê? Que o Santos vá para cima do Novo Horizontino e nos próximos jogos o Santos vá com uma postura ofensiva? Bueno, o Santos va a jogar un mata-mata, o que significa jugar un mata-mata. Sabemos que estamos fuera de casa, mas sabemos también la camisa que vestimos. En cuanto a posibilidades de elenco, você nombró o refuerzos, aprovecho también para, bueno, hoy tenemos en un medio campo, hemos sumado hace, no sé si 20 días a Gabriel Menino, que se ha adaptado muy rápido. Gabriel fue nuestro primer refuerzo y hoy hizo una asistencia, un gol, o Ronnie, ¿me entiende? Que fue también algo que la directoría estaba trabajando mucho en esa contratación y estamos felices también. Y o Moisés, que respondió hoy también con un gol. Entonces necesitábamos también, sé la impaciencia de todos, dice, bueno, queremos saber ya, Neymar va a jugar en sintético, los refuerzos van a venir ya, todo es pronto, todo es mañana, responda ahora, y muchas veces para hacer las cosas con seriedad, bueno, aguarda, estamos trabajando en el mercado, yo falaba siempre eso. ¿Cómo se trabaja en el mercado? Bueno, o primero hay un departamento de análisis de mercado, presenta un jugador, ese jugador pasa por director esportivo, después, escuta, este jugador es posible dentro de Santos. Aí também, né, Vojvoda, não precisa também, tá tentando justificar demais e tá tentando defender essa diretoria, é lógico, é o papel dele, né, gente, até porque muitas das vezes o pescoço dele teve ali na ponta da faca, né, mas não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar, não tem desculpa pela forma que essa diretoria conduziu essa negociação, né? Essas negociações, essa janela de transferência, né? Tá fazendo agora o que deveria ter feito antes, com mais tempo, com mais qualidade, né? Melhorou um pouco o nível de scout, né? De procura do Santos agora para esses jogadores que estão vindo, né? Mas continua sendo
né, aquelas contratações desesperadas em cima da hora, e isso não é o ideal nunca, né? Mira a comisión técnica, você aprova este jogador, você conhece, eso lleva un tiempo, ¿sí? En un mercado difícil, porque no es fácil el mercado de pases, ¿sí? Más mantener la humildad de continuar trabajando y bueno, ahora pensar en Novo Horizontino. Voivoda, aqui, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória hoje, a goleada de 6-0. Muito foi perguntado sobre para o futuro, o quanto essa vitória acaba trazendo tranquilidade para o futuro, mas eu queria saber como que você chegou na Vila Belmiro aqui hoje. Você estava pressionado para esse jogo de hoje? O quanto essa vitória de 6-0 te deixa mais seguro também à frente do Santos Futebol Clube, que vinha de um começo oscilando nessa temporada? E queria que você, se possível, já pudesse falar sobre o Christian Oliva, meio-campista do Nacional, que tende a ser um novo reforço do Santos. Se você aprovou esse nome, se já está sabendo a respeito desse jogador. Muito obrigado. Bueno, en cuanto a si eu llegué presionado, y la tranquilidad de si va a traer, o tranquilidad trae, o toda victoria trae, o tranquilidad por 2 o 3 días hasta el próximo show, ¿me entiendes? Es la verdad. Si llego presionado, todas partidas se llega con una cierta opresión, pero no la presión de si no gano, no voy a continuar, si... Sinceramente yo no siento eso de parte de diretoría, siento que bueno, que entramos en momentos de dificultad y yo tengo que estar preparado para estos momentos de dificultad. Año pasado tivemos momentos de dificultades, ¿sí? Tivemos, no sé si 2 o 3 jogos, Palmeiras, Flamengo, una secuencia difícil, y bueno, yo tengo jugadores que responden, principalmente confío en eso, en los jugadores que responden, ¿sí? Y o grupo. En cuanto a la segunda pregunta... No, bueno, todos los refuerzos que está analizando o departamento de mercado, estoy al tanto de eso, ¿me entienden? Más, yo quiero hablar de los que están ahora, ¿me entienden? Porque no quiero hablar de cosas que pueden acontecer, porque es así. Entonces, yo hablé de los 4 refuerzos que hicimos hasta el momento. É normal, né? O Voivoda, nesse aspecto, ele é bastante pé no chão. Ele gosta de falar do agora, o que a gente tem para agora. Não que o Oliva não seja para agora. O Oliva tá tudo certo, foi encaminhado, tá contratado. O que falta agora só é exames médicos, né, gente? Isso realmente não depende não depende do Santos. O jogador vem hoje para o Brasil, vai fazer os exames médicos, estando tudo certo, assina. Lógico, pode acontecer igual um Cetré da vida, por exemplo, mas a tendência é que não. O jogador vinha jogando muito, inclusive, muito nas últimas 2 partidas, que ele marcou 2 assistências em uma partida, e na última foi o melhor jogador contra o Racing, né? 2 notas seguidas acima de 8, 20 fucking desarmes na última partida. Então, um jogador que é aparentemente bom, vem com uma boa condição física, então não tem por que ter surpresa, mas o Voivoda precisa ser mais no chão, né? Sí, y bueno, permítame esa licencia, ¿sí? Boa noite, Voivoda. Boa noite. Rafael Brito do Bate Fundo Esportivo, parabéns pela vitória. Voivoda, eu queria que você falasse contra a dificuldade de jogar contra o Novo Horizontino fora de casa, sem o apoio da sua torcida, que mesmo com protestos, compareceu em peso na Vila Belmiro hoje, e jogar aqui é algo que a gente não perdeu, não sabe o que é perder aqui ainda neste ano. E o Novo Horizontino, a mesma coisa lá dentro do seu estádio. Queria que você falasse a dificuldade por já ter jogado, né, contra a equipe do Novo Horizontino, mas dessa vez fora de casa, nesse sentido. Bueno, vamos a encontrar dificultades en ese campo, porque bueno, él está no mando de casa, conocemos a él, fue una partida difícil cuando jugamos, más bueno, eso es un mata-mata, es un juego único y tenemos o elenco para afrontar esa partida. Y tenemos jugadores y es un buen campo, me falaron que es un buen campo, mas vamos a tener que tener o equilibrio para jugar esa clase de partidas también. Não tem muito o que fazer, né? Realmente tem essa questão de ser um bom campo, isso ajuda bastante, a torcida é contra, mas de resto, né, o Santos jogando da forma que estava jogando e sem essas mudanças no time titular, sem alguns jogadores novos que chegaram, já ganhou do Novo Horizontino em casa, mais ao fato do Novo Horizontino ter tomado uma ataca ontem do Red Bull Bragantino também, tudo isso pode favorecer, né, para que o Santos vença. Eu sinceramente acho que o Santos tem boas chances de vencer, mas é lógico, tem a dificuldade de estar jogando com um mando contra, torcida contra, né? Eu acho que muito vai depender dessa semana de recuperação do time do Santos também, dessa chegada do Christian Oliva.
que é um jogador que já talvez possa vir para ser titular também na próxima partida, ou que no mínimo seja mantido Arão e Gabriel bom tempo. Então, quem sabe até lá também não é feita a contratação e a oficialização desse zagueiro que tanto falta para o Santos, também jogando como titular, aí seria ótimo, né? Mas esse zagueiro não vai ser Kaká, gente, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, a diretoria tá considerando trazer o Kaká, ainda mais quando tá falando de Cesare comparado com o Kaká do Corinthians. Isso é um absurdo. Voivoda, João Neves na rede oficial. Hoje o Gabriel fez um gol com a assistência do Neymar. É uma dupla que todo mundo quer ver jogando o máximo de vezes possível, principalmente o torcedor. Mas pensando em um quesito de time, em jogos mais fortes, jogo contra o Flamengo, Cruzeiro, os principais times do futebol do cenário brasileiro, você acredita que... Neymar e Gabigol, vão virar o novo Bruno Henrique e Gabigol, pô. Já começaram jogando bem, entrosado ontem. Que essa dupla pode deixar o Santos muito desequilibrado defensivamente, e se para você é possível jogar com Neymar, Gabigol, bom tempo, um time mais ofensivo mesmo contra essas grandes equipes? Todo es posible en fútbol, ¿sí? Con el compromiso de todos se comprometen a atacar, todos se comprometen a defender, mas todo va a depender de la estrategia de cada jogo. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Voivoda. Muito obrigado, amigo. Bom, Peixão, é isso. Entrevista boa, né? Boa postura do Voivoda. Eu acho que traz um pouco de otimismo para nós santistas. De novo, com todas essas mudanças que estão ocorrendo, com chegadas de reforços também. Eu acho que o santista pode esperar uma temporada um pouquinho melhor, pode esperar um desempenho um pouco melhor daqui em diante. E talvez realmente o Santos brigando aí pelas cabeças ali, né, do Campeonato Paulista, chegando numa eventual final e até podendo trazer esse título para casa. Muito vai depender do Voivoda não insistir em suas teimosias, né, e continuar dando oportunidade para quem merece. Essa diretoria parar de ficar botando a mão onde não deve também, ficar interferindo no trabalho do Voivoda e fazer a porra do trabalho deles, que é trazer jogadores decentes que podem ajudar o Santos a mudar de patamar, né? Mas é isso, seus Peixão. A gente falou bastante do Christian Oliva, tá? Novamente, não se esqueçam que eu publiquei um vídeo no Vem Pro Peixão, se não me engano, o penúltimo, antes do pós-jogo, falando um pouco sobre o jogador, sobre a trajetória dele, quem que é, os seus números, principalmente das últimas temporadas, e por que é um jogador importante, vem que talvez até com o status de titular e pode ajudar esse time do Santos para o restante da temporada. Beleza? Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e de hypar, principalmente, que assim vocês nos ajudam bastante. Beleza? Valeu, Peixão. Até a próxima.